Olá, nós começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Jaime Sunier Neto, campeoníssimo de xadrez. Jaime, você poderia nos contar, por favor, qual é a tua trajetória no xadrez e com quantos anos você começou a jogar xadrez? Bom, primeiro, como vai, Marcos? Prazer estar aqui no teu programa. Bom, a minha história no xadrez, eu comecei a frequentar o Clube de Xadrez de Curitiba em 1970, início de 1970, com 12 anos. E de lá comecei a jogar, já em 72 fui vice-campeão paranaense, final de 73 fui campeão juvenil brasileiro, 74 fiquei em quinto lugar no Pan-Americano, 75 ganhei o Pan-Americano juvenil, e depois, em 76 ganhei o Campeonato Brasileiro adulto, 79 ganhei o título de mestre internacional no Internacional do Rio, e logo depois, em 86, ganhei o título de grande mestre. Né? Fui 7 vezes campeão brasileiro, ganhei uma medalha de ouro na Olimpíada de Manila, de Olimpíada de Xadrez de Manila 92, e, bom, e aí ganhei mais ou menos uns 30 torneios internacionais, né? Fui o segundo grande mestre brasileiro, o primeiro foi o Mecking, né? E eu, logo depois, o Mecking 77 mais ou menos foi o último torneio de competição dele, e nesse período até os anos 90, daí eu mais ou menos liderei o xadrez brasileiro aqui e período do xadrez latino-americano. Jaime, por que o xadrez brasileiro não ganha competições internacionais? Por que você não tem um campeão brasileiro mundial? Bom, primeiro o Brasil não tem uma tradição de xadrez muito forte, né? Ficou limitado à cultura germânica, à cultura eslava aqui no sul do país, né? Mecking e nós aqui e outros grandes mestres, a maioria vem aqui do sul, né? Então sempre houve um número muito pequeno de jogadores. Mecking chegou a estar entre os melhores do mundo, entre os 5, 6 melhores do mundo, numa época em que o governo tinha uma priorização, né, e uma busca de formar campeões, né? Foi a época de Pelé, Fittipaldi, Eder Joffre, etc. O MEC entrou naquela coisa do Brasil grande, o governo investiu muito dinheiro, né? Mas isso passou e foram alguns escolhidos aí que tiveram esse apoio, e depois disso não houve mais um apoio firme e forte para isso. Nós tentamos inverter um pouco esse processo com um projeto de xadrez nas escolas aqui no Paraná, a partir de 1980, liderado pelo professor Guilherme Braga, lá na Fundepar, e o professor Borsari, na Secretaria de Educação, e tentamos universalizar, e isso teve um sucesso relativo. A gente conseguiu formar muitos jogadores e ganhar as categorias de base aí no Brasil e mesmo na América, né? E ficar nos melhores lugares, até entre os 10 melhores, vários jogadores do mundo. Mas a construção do jogador de xadrez é muito longa, né? Não é como os outros esportes em que você em 2, 3, 4 anos você atinge um nível muito alto. O xadrez, normalmente as crianças começam a jogar com 5, 6 anos, vão ser grandes mestres ali pelos 20 e vão atingir o apogeu com 35, 40. Então é uma carreira muito longa, relativamente cara e sem um retorno financeiro adequado. Então não encaixa aqui no Brasil. Não há um incentivo suficiente. Não há. Porque há incentivos, mas eles não aguentam 20 anos, né, que é o que é necessário. Uhum. Você dá 2, 3, 4 anos, muda o governo, o incentivo cai, né, então você não consegue manter isso. Jaime, como é que a tecnologia afeta o xadrez de competição? Afetou profundamente, né? Quando eu comecei a jogar, Marcos, a gente levava quilos e quilos de livros, né? Levava 30, 40 quilos de livros para poder pesquisar durante o torneio, estudar, etc., né?
Hoje você leva um tablet, um laptop e tem milhões de partidas, né? Antes ficava horas procurando partidas do teu adversário, hoje rapidinho você alcança. E não só na administração do banco de dados, mas também ao jogar, né? Quer dizer, difícil sempre achar adversários do mesmo nível, né? Que possam puxar e tal. Hoje você tem programas de computador que jogam muito bem, né? Tem tecnologia nova, inteligência artificial, jogando xadrez com ideias que estão usando o xadrez de alto rendimento. É difícil minimizar a importância da tecnologia no xadrez e alta competição. Acho que nenhuma outra área de jogos de competição a tecnologia afetou tanto como no xadrez. Veja, na pandemia, a TI colocou o xadrez em evidência? O xadrez nunca foi tão jogado desde a época, talvez você se lembre, lá 72, com aquele match Fischer Spark, nós tivemos outro boom na época que o Parov jogou com aquele programa da IBM, e agora, digamos, seria uma terceira onda. É impressionante o que cresceu o xadrez nesse ano. Ainda agora, esse seriado aí, Gambito da Rainha, da Netflix, que também tem dado uma evidência no xadrez. Mas a pandemia fez crescer, se estima mais ou menos em 500% a prática do xadrez pela internet. Os grandes torneios desse ano foram cancelados no mundo inteiro, né, mas o xadrez pela internet deu uma explosão fantástica, né? Foram mais de 500%, menos que eles calculam, de crescimento dessa prática nas mais diversas plataformas, né? Tem várias plataformas, mas todas elas indicam um crescimento de 300% a 1000%, né? As maiores ficaram em torno de 500%. E quanto às crianças, quais são as áreas da inteligência que o aprendizado do xadrez auxilia a desenvolver? Bom, fala muito no desenvolvimento cognitivo da criança em algumas áreas, a imaginação espacial, a raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas, porque cada posição é uma coisa nova, etc. Mas o meu sentimento, né, que além desses fatores, a capacidade de abstração do enxadrez está envolvendo bastante. Então, uma criança consegue descobrir como é que começar a imaginar que o adversário dela joga, e não adianta ela fazer o planinho e seguir o planinho dela, porque o adversário também tem o plano e vai destruir o turno, ou vai dificultar a execução do plano, ou vai chegar antes na execução do plano dele. Então, essa questão da abstração e dele sair do próprio centro, né, e começar a analisar com a vista do adversário no xadrez muito, muito importante. Tá? Então, além de que nós temos feito seminários, recentemente fizemos o segundo encontro de pesquisadores de xadrez e educação, né, todos eles são muito fortes nesse desenvolvimento, né? Óbvio que a educação lúdica é uma educação atraente, é óbvio também que a gente utiliza a tecnologia. Então, no começo do milênio, nós usamos muito o xadrez para desmistificar a tecnologia, né? Porque o xadrez é uma coisa relativamente simples, né? Então, as pessoas poderiam aprender outras coisas, hoje isso está bastante marcado, né? Mas essas áreas do pensamento cognitivo, eu acredito que são as que o xadrez viria. Uhum. Outro dia eu vi um tabuleiro de xadrez triangular para ser jogado por 3 pessoas. Como é que funciona isso? Tem desde a origem, né, o xadrez ele tem quase 2000 anos de história, né, e ele vem do chaturanga, que era um xadrez de 4 pessoas até, né, e algumas versões com dados, etc. Então, existe uma série de xadrez triangular, o chaturanga de 4, etc. Então, tem um monte de jogos, a gente chama de pré-enxadrísticos, não necessariamente surgiram antes do xadrez, mas eles todos com
peças, né? Eu acredito que o que deixa marcado o xadrez são com movimentos diferentes, né? Ao contrário de dama ou go, por exemplo, né? Tem peças específicas, tem um cavalo, tem a torre, seja como seja que se chame em cada país, cada cultura vai nominar de uma maneira, né? Então você tem um tabuleiro fixo, tem regras fixas, né? Um certo limite aí né? Com as possibilidades combinando que são infinitas, né, quase na prática. Você vai ter esses jogos de tabuleiro que são muito interessantes, né? E que se estudam bastante, até como forma de motivar as crianças, né? Então todos esses jogos ao redor do xadrez, que a gente chama de jogos pré-enxadrísticos, né, são bastante interessantes, né? Cada um tem suas regras, tem variações, né? Mas são todos muito interessantes. Uhum. E qual a vantagem do xadrez para o apoio pedagógico sobre os outros jogos? Eu acho que é mais ou menos isso de uma história em que ele foi sendo estudado, né? Se ele surgiu lá na Índia, talvez com a China, na Rota da Seda, Brasil, os árabes, depois para a Europa, mas no começo do segundo milênio, né? Mas ele sempre foi muito estudado, livros de 1500 anos, os egípcios, livros árabes, etc., que já estudavam, punham posições, falavam de jogadores que tinham um certo estilo, maneiras de competir. Então, essa riqueza de ter sido um jogo universalizado, ele é jogado em todo o mundo, né? Ter sido profundamente estudado, né? Isso garante a ele um conhecimento bastante forte, né? Enquanto esses jogos novos, que são bons, jogos eletrônicos, inclusive, são muito bons, mas até a pedagogia, as ciências sociais estudarem esses jogos e tirarem dele o que eles podem dar de melhores, eles já perderam uma certa validade, né? O xadrez consegue se manter, apesar de ser quase com 2000 anos, né? Ele consegue se manter atraente e consegue se manter atual. Então é essa universalização, é esse histórico de 2 milênios de estudos, de discussões, de competições que faz a riqueza do xadrez. Sobre outros jogos, né, que são muito bons também, jogos menos estratégicos, mais estatísticos, ou mais táticos, como o shogi, ou como o gamão, ou qualquer outro jogo, né? Eu agradeço imensamente ao nosso campeão de xadrez, Jaime Sunier Neto, e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Só queria fazer uma observação. Eu iria convidá-lo para ir até a minha casa, mas meus filhos ficaram com medo de jogar xadrez com você. Não tem razão nenhuma por isso, né? O xadrez é uma coisa muito bonita nesse sentido, né? A gente, na Olimpíada, por exemplo, nós temos equipes multinacionais, equipe de cegos, a equipe de surdos-mudos, de paralisia cerebral, né? Então é muito inclusivo o xadrez, quer dizer, nós aí que já sexagenários, né? Podemos jogar com crianças pequenas, podemos jogar com mulheres, com deficientes. Essa integração o xadrez permite, né? Mais que qualquer outro jogo, não precisa de nada diferente, né? Tem as regras, claro, né? A anotação, fazer o lance e tal, o cego tem algumas diferenças, mas basicamente você consegue incluir todo mundo num torneio de xadrez. Não há basicamente nenhuma diferença menos cultural de que uma mulher não possa jogar tão bem como um homem, ou uma criança não possa ter um bom resultado, ou que uma pessoa mais velha não possa praticar o xadrez, etc. Todo mundo pode e deve, né, se integrar e praticar. Eu acho que essa é uma coisa muito atual, né, da prática de algo que pode incluir, você pode jogar com o teu filho, com o teu neto, pode jogar com a vizinha, pode jogar com qualquer outra pessoa, né, e se sentir num nível de competição, né? Óbvio que
que é diferente, claro, se você treina e vai jogar em competição, de você jogar amadoristicamente. Mas isso não impede de você desfrutar da partida. Jaime Sonier Neto, muito obrigado pela excelente entrevista. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Sorte aí.